E aí? Caião, eu tenho 24 anos, eu sou estudante, é uma mulher, tá? Sou estudante de psicologia. Estou em processo psicoterápico há 4 meses. Iniciado após o ato de suicídio de uma amiga próxima. No dia do ocorrido, eu estava cuidando dela, ao passo que, no momento em que a deixei sozinha para ir comprar comida, ela cometeu o ato. Após isso, tenho vários sintomas, como medo do escuro e muitos recorrentemente. Ela me aparece, e muito recorrentemente, ela me aparece em sonhos. Não só ela, como sonhos com outros espíritos, geralmente colocados como maus. Esses sonhos me colocam no estado de pânico leve e de muita angústia. Eu tenho insônia e me sinto incomodada com essas lembranças. Eu gostaria de ouvir de você sobre essa presença espiritual dela nos meus sonhos. Eu não creio que é uma presença espiritual dela nos sonhos. Eu acho que é só uma presença construída pelo inconsciente culpado dela nos sonhos dela. Sim. Tudo tem que ser o diabo vindo de fora. Não, gente. Que isso? Não precisa de sonho, nem de espiritismo, nem de mediunidade para isso acontecer. O que está acontecendo contigo é óbvio. Você estava cuidando de uma amiga que se suicidou e você ficou culpadíssimo, porque isso aconteceu no seu turno de cuidado enquanto você saiu para comprar comida. Você voltou e a encontrou morta. Número 1, isso foi um choque extraordinário, você chegar a encontrar uma amiga morta, a quem você está cuidando, foi ali preparar comida para ela, volta, ela se matou. Aí, em segundo lugar, isso se associou ao fato da sua ausência, enquanto você se ausentou. Em terceiro lugar, você era cuidadora, foi no seu turno, sua culpa se exacerbou enormemente. Ela era uma menina que você dela gostava, por isso você estava cuidando. E o fato dela ter feito isso com ela própria gerou em você um sentimento de endividamento incompreensível. Em relação a ela, você gostaria de ter conseguido preservá-la, salvá-la, afinal de contas, você é uma estudante de psicologia. Você vai se formar para ser uma ajudadora de almas em conflito, em desistência da vida. E para piorar essa história toda, provavelmente você seja membro de algum clube religioso, não é? Alguma denominação, ela não menciona, não? Não menciona. Porque se for, ou se tiver uma formação forte nessa área, no qual o suicídio ainda vem carregado de alguns pesos adicionais... Dessa coisa, né, da salvação... do indivíduo para lá, ou quando ela não seja uma pessoa que diga, eu estou aflita porque o ensino que eu recebi é que o suicida pode se perder, ela pode até já nem pensar assim, ou nem ter sido esse o primeiro pensamento, mas ela ter ainda conservado, vinculado ao suicídio, aquele peso moral, dogmático, religioso, espiritual e até psicológico, pesado, de que faz o indivíduo e muita gente pensar, ou sentir pelo menos, quando assim não pensa, mas sentir pelo menos, que o suicida que eu estava cuidando não foi devidamente tratado por mim, de modo que ele ter desistido da vida na minha presença é um atestado também da minha incapacidade, da minha impossibilidade, da minha fragilidade quanto a ser um ajudador para alguém que está se dedicando, se formando e estudando para ser ajudador. Então, a soma disso aí, considerando que essa menina, além de estar sendo ajudada, era amiga também, é uma soma poderosa. Então ninguém precisa de visita espiritual, não. A menina não está visitando ninguém. A menina não está visitando ninguém. O que ela tem que perguntar é o seguinte: o que é que você crê sobre a morte de um suicida? Isso aí é o começo de tudo. É a tudo. primeira coisa. Porque é o que ela crê sobre a morte do suicida que está trazendo a menina, a imagem da menina para a mente dela. Porque não é a menina.
A menina, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, está em Cristo. Ela é só uma menina que não aguentou a angústia de ser, de viver, não discerniu o significado da vida, entrou em pânico, se desesperou, Sim. e se matou. E agora, isso é como eu vejo. E olha como o modo de eu ver torna tudo extremamente mais natural. Quando você olha a partir da graça de Deus, você deixa de infernizar cada interpretação. Para mim, eu só veria assim. E lamentaria por ela. Ou mesmo que fosse um grande amigo meu, sentiria a dor pelo meu grande amigo. Não aguentou, mas eu não ia me culpar. Eu poderia estar uma semana na casa de um amigo tentando ajudá-lo. E ele se suicidar. Eu não quis, né? Não quis, ou não conseguiu, não aguentou. Ou, por exemplo, um filho. Eu já cheguei, já disse a um filho meu, olha, parece aparentemente você está fazendo tudo para se matar. Deixa eu te dizer, se você conseguir se matar, eu vou viver sem nenhuma culpa de você ter se matado. Porque isso não significará nada além para mim. Diferentemente de morrer de câncer, de morrer disso ou daquilo. Sabe por quê? Porque eu tratei você consistentemente com amor. De modo que eu não tenho por que ficar sequestrado. Quem ama não fica sequestrado. E você não tem nenhum poder de me sequestrar. Eu fiz tudo com amor. E se ele tivesse, porventura, tirado a própria vida, eu não estaria carregando nenhum sentimento diferente dos que eu carrego. Primeiro porque a minha interpretação do significado de um ente angustiado tirando a vida não é a que a religião ensinou para você. Sem nenhuma base bíblica, inclusive. Só com base em dogmas. Ensinaram para você. Não é, a interpretação não é. Em segundo lugar, a minha interpretação em relação ao indivíduo que não pôde ser ajudado também não me culpa. Porque eu faço tudo com amor, querendo resolver. Mas eu não sou Deus, eu não tenho nenhuma síndrome de Messias, que a maioria dos crentes tem. Quando o cara é crente e ainda vai virando psicólogo, muitas vezes fica com uma síndrome messiânica enorme. Você tinha que redimir, tinha que ajudar, e como não ajudou, chama para si a carga inteira do peso, da dívida, do débito, do ônus, que é um ônus messiânico, é um ônus redentorista, é um salvador frustrado, uma salvadora que não conseguiu realizar a salvação pretendida. É o que está esmagando teu coração, meu filho. E agora, a presença desses sonhos não é uma invasão demoníaca, não é nada disso. É o teu inconsciente vivendo esse bolo culposo, produzindo isso. Por favor, parem de, ao invés de analisar o trauma e a conjuntura, só porque a pessoa que morreu e se suicidou, a imagem dessa pessoa me aparece nos meus sonhos, enquanto eu estou totalmente traumatizado, porque fui eu que encontrou a pessoa, eu que cuidava, e isso parece ser coisa de somenos. E de repente eu tenho que inventar um espírito para vir fazer isso acontecer? Que é isso? Que psicologia é essa que você está estudando? Aonde o óbvio psicológico não é respeitado, aonde o que é evocado logo de início é uma interpretação de espiritualidade mediúnica. Que é isso, minha filha? Então, eu tenho muito poucos elementos para te ajudar, mas do que você me falou, para mim está óbvio o que eu estou dizendo. E se você quiser a minha ajuda, receba nesses termos. Porque é uma pressa impressionante para mediunizar aquilo que é absolutamente apenas psicológico, subjetivo, pessoal, resultado de um trauma poderoso. Claro. E que não pode ser relegado a um plano secundário. Além do que, o que o Evangelho ensina é que essa amiga sua aí que faleceu está em Deus, em Cristo. Ela nunca mais voltará para falar com ninguém aqui. Não voltará. Não voltará. Essas sessões todas aí onde tem gente que volta para falar,
Tenta me levar numa sessão dessa. Eu já tentei ir, eles não me admitem. Não me admitem, dizem que eu estrago. Não desce nada. Não rola nada, porque não é. E se aparecer como já apareceu, o cara incorporar e começar a dizer que era, nesse caso aí, era uma avó presente. E eu falei, olha bem nos meus olhos e me diz aqui quem é teu nome, qual é o teu nome, em nome de Jesus, porque eu sei quem és tu. Aí na mesma hora a vovó estava fazendo aquela voz gutural, estilo velha, muito idosa, virou uma outra coisa, desgraçado, como é que você me percebeu? Eu falei, porque você é óbvio, e porque nenhum morto volta. Todo morto que aparecer aqui eu sei que é demônio, ou então eu sei que é apenas confusão mental. E no seu caso, querida, está longe de ser demônio, é um trauma violento que lhe acometeu. Psicologia tem utilidade, entendeu? Você está estudando isso para quê? Tem que ser no mínimo para começar a se compreender um pouquinho também, tá bom? Se precisar de outra ajuda, a gente está por aqui sempre. Que o Senhor te dê paz. Te dê paz. Se você sentir liberdade, mostre esse recorte da nossa conversa à sua terapeuta, à pessoa que está ajudando você no momento. Tá bom, querido? Eu tenho certeza que ela vai concordar comigo. A menos que você esteja frequentando uma terapeuta espírita que viva preocupada com mediunidade. Aí isso vai fazer um mal danado para a sua cabeça. Você vai acabar ficando obcecado se entregar a esse tipo de pseudo-tratamento. Estou aqui todo dia se você precisar. Um beijo. E aí? Marca, né, Caio? É um você trauma imagina, poderoso. Você está tomando conta da pessoa, então você vai lá na padaria, quando você voltou, morreu. Não, eu nunca vivi uma coisa assim, mas quando eu tinha 14 anos, 15, eu tinha um amigo lá, tal, a minha idade, um ano mais velho talvez. A gente tava na esquina lá, um bando de gente, voltado de sei lá o quê. Mas tava aquela patota, aí ele tava alegre que ia viajar para Disney, nunca tinha ido, isso era em 1970. Aí ele falou, eu vou almoçar. E foi almoçar. E eu fiquei por ali com os outros, comemos uma besteira, coxinha de galinha, sei lá o quê, na rua, aquela coisa de menino que não quer voltar para casa só de madrugada. Sei lá. Aí quando dá 1h30, 2 horas depois dele ter ido almoçar, a casa dele era assim, atravessando a rua do outro lado, a gente só ouve aquele grito. Corremos lá, ele estava pendurado num caibro da casa, enforcado. Porque o pai dele disse que como ele não tinha tirado uma boa nota, ele não iria mais à Disney. Esse foi o pretexto, pelo menos alegado pela família, para ele ter saído zangado da mesa, ido para o quarto e se suicidado. Eu sempre tive a suspeita de que era uma coisa bem mais séria, provavelmente vinculada a um irmão dele, que era um rapaz gay, bem efeminado, em relação a quem esse irmão tinha um grande problema, porque o outro era bem mais velho e bastante opressor em relação ao mais novo. Eu acho que houve uma mistura de coisas, mas não foi só aquele tópicozinho uma da frustração. Tinha uma conjuntura. Sim. E foi. Quando eu cheguei, ele tinha acabado de atravessar a rua. Daqui a pouco a gente corre lá, o rapaz está pendurado morto, com 15 anos de idade. Foi chocante, né? Eu fiquei uns meses com aquela memória que não me largava não é fácil, do meu amigo. Agora imagina essa, de chegar ali, tá cuidando, foi comprar comidinha, espera aí que eu volto já, volta, a pessoa está morta. E tendo esse caldo todo que eu descrevi. E se tiver ainda na origem a mentalidade religiosa, doutrinária evangélica, aí piora mais ainda. No caso dela, eu não sei se tem, porque a interpretação dela foi mediúnica da presença da menina. Se fosse assim uma evangelicona, provavelmente ela dissesse: o que é que o diabo está fazendo botando a imagem dessa menina na minha cabeça?
Mas a religião, em vez de tratar do fenômeno, primeiramente, que é ou chamar o diabo ou chamar a menina. Então botar ela numa campanha para resolver aquele caso. Aquele caso, campanha específica. ao invés de tratar da questão, a partir da questão e da situação. VNV TV, o canal é você.